Boa noite, turminha. Dando sequência nas nossas aulas aí para a residência médica e medicina intensiva do Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro. Hoje nós vamos falar sobre os acessos vasculares na rotina lá do nosso hospital, no HMDCC. Nós tivemos uma aula há pouco tempo, que o Léo falou para a gente, mais baseado na literatura, né? O que a literatura mostra para a gente de evidência com relação a sítio de punção, a incidência de infecção. E hoje eu vou falar mais especificamente do que a gente pratica lá no Célio de Castro. Tá joia? Peço a todo mundo aí que, se puder deixar o áudio fechado e o vídeo aberto, durante a participação aí, vocês podem colocar as dúvidas no chat e no final a gente abre para a conversa. Então, o objetivo, como eu disse aí rapidamente, eu vou falar hoje, né, com a participação de vocês aí sobre o protocolo que nós temos a padronização e da metodologia de punção, né, da realização do procedimento na implantação dos acessos vasculares lá no nosso hospital. E, como todo protocolo, visa a segurança do paciente, né, turma? Então, a nossa ideia é mostrar para vocês o que a gente pratica e que a gente foi mudando e aperfeiçoando ao longo do tempo. Vocês vão ver que nem tudo que a gente pratica é exatamente o que a literatura pede para fazer, não que a gente está indo contra a literatura, mas que a gente percebeu, por exemplo, a incidência de eventos associados a um determinado sítio de punção, que eu vou falar com vocês aí. Então, falando do catéter do acesso venoso central e catéter duplo único para hemodiálise, em razão dos riscos relacionados à punção das veias centrais, o acesso às veias periféricas deve ser uma alternativa. Caso não haja necessidade de monitorização de dados hemodinâmicos auxiliando a terapia, a situação é essa raramente observada da terapia intensiva. O que isso aí, essa frase quer dizer? Isso daí fala para a gente o quê? Todo catéter central deve ser questionado a indicação dele. A gente deve perguntar se ele precisa realmente daquele catéter e, se ele está com catéter, se eu não posso tirar esse catéter. A gente tem que fazer isso todos os dias. Os meninos que estão agora vivenciando as nossas corridas de leito presenciam esse questionamento. Se não está acontecendo o questionamento, vocês devem fazer, mesmo que seja óbvio. O óbvio tem que ser dito sempre. Então, vamos perguntar, precisa do catéter? Não. Então, a gente consegue em periférico? Sim. Hoje eu não consegui. Amanhã é outra equipe, amanhã o pessoal está com sangue novo, está mais revigorado no plantão, troca o plantão, troca o ânimo. Então, a gente tem que trocar a cada 12 horas, aí, avaliar se tem necessidade, se consegue ou não, principalmente quando há falência de acesso periférico, que é uma alternativa, é manter um catéter central, e às vezes o paciente não tem um acesso periférico, e a gente pode se perguntar para que ele precisa do acesso. Não necessariamente o paciente precisa ficar com acesso periférico também, pode abrir mão, lançar a mão aí no caso da via hipodermóxis, por exemplo, que a gente usa mais no paciente aí, oncológico, cuidado paliativo também a gente usa muito. O acesso venoso central pode ser obtido da veia anticubital, que eu vou mostrar na figura da sequência aí, que conduz ao sistema profundo, que é o que eles chamam de PIC, catéter de PIC, que é questionado também a permanência, longa permanência do catéter, que se funciona uma veia central através de uma via periférica, ele não deixa de ser uma invasão central. Então, a situação também se aplica de infecção associada a catéter quando se tem um catéter de PIC implantado nos nossos pacientes. Que é essa área aqui que geralmente a gente funciona na fossa anticubital e mais proximal no braço aqui. Então, a gente passa, o PIC fica geralmente nessa região. Quem tem conhecimento do catéter sabe que é um catéter bem comprido e ele vai lá na região da veia cava superior, na junção das veias cava superior e inferior, que é onde fica o nosso catéter venoso central, na maioria das vezes. A gente vai ver na frente. No nosso serviço, a principal veia utilizada para punção, no caso, eu estou falando do acesso venoso central, é preferencialmente uma jugular interna, uma veia subclávia e a veia femoral. Entenda, turma, que para o sítio subclávia e femoral, no nosso hospital, há necessidade da justificativa, porque como a gente prioriza
que seja feita a punção na veia jugular interna, que o motivo eu vou falar daqui a pouquinho, por questão de controle de eventos associados à assistência, né, eventos adversos associados principalmente à punção, a gente precisa que seja justificado em prontuário por que não foi feita a punção na jugular interna. É uma figura bonita aí para os meninos que gostam do up-to-date. A gente vê a anatomia do pescoço, é uma coisa bem simples de entender, né, gente? Você imagina passar um catéter nisso aí. Né? A gente acha que é só ir lá e meter um catéter lá e está tudo certo. Recentemente, a gente viu algumas funções lá no nosso serviço, guiada por ultrassom, por pessoas experientes, em que o catéter foi colocado na carótida. Né? E tiveram a impressão de que estava na veia, mas na hora que passaram o catéter, estava na carótida interna. Então, isso aí é muito... Eu coloquei essa imagem aqui só para, obviamente, fins de ilustração, para a gente lembrar que tem várias consequências, mesmo sendo a punção na jugular interna. Aí você imagina aqui, ó, quanto mais proximal, maior o calibre, tanto da veia quanto da artéria. Então, se você posiciona muito baixo na região cervical, a chance de você ter um pseudaneurisma, por exemplo, de carótida é maior. Então, a gente tem que estar sempre atento, tem que tentar fazer sempre guiado por ultrassom e sempre com alguém experiente nas primeiras vezes que for tentar a punção. Aí vem os artistas e falam que na femoral é mais tranquilo, né? Mais fácil. Né? Quem lembra da anatomia lá na época da faculdade, lembra que o calibre de uma artéria na região inguinal, ali no caso da artéria femoral, é quase da calibre de um dedo. Né? Então, você imagina você botar um catéter de monitorização ali dentro, aí você erra, fica cutucando a agulha lá toda hora, o que vai acontecer com a parede da artéria? Todo mundo deve lembrar que é uma musculatura. Né? Então, quando você vai peneirando a artéria, você fragiliza a parede dessa artéria. E a fragilidade da parede de uma artéria de um calibre grande vai causar o quê? Ruptura, aneurisma, pseudaneurisma, que são as maiores complicações. Eu vou falar rapidamente ali na frente, além da trombose, né, gente? Lesão de parede de artéria é altamente trombogênica. Então, o trombo ele vai se formar, não é na hora, ali, absolutamente imediatamente, não. Você machuca a parede da artéria, passa um pouquinho, vai começar a formar uma trombose, e aí perde a perna. Né? Como é que a gente faz a escolha do sítio? Esse catéter, o tipo de catéter, né, uma ou duas vias, bem como o catéter primordialis, depende da necessidade da monitorização daquele paciente, da complexidade do tratamento que você vai instituir para o seu paciente e das condições clínicas, obviamente, né, gente? Cada paciente é um paciente, né? É muito bom a gente fazer tudo baseado em literatura, norteado pela literatura, mas a gente tem que lembrar de que a gente tem que ter bom senso, né? A gente tem que ter senso crítico, né? Você fazer um trabalho falando que o sítio é esse, X é melhor do que o Y, você tem que ver qual é o perfil de paciente que foi avaliado, né? Paciente obeso, paciente longilíneo, brevilíneo, paciente vasculopata. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração no momento da escolha do sítio de punção, né? Então, você vai lembrar que a escolha inadequada pode resultar em um aumento de custos pela eventual necessidade de troca ou substituição dos catéteres. Né? Que custo no sentido não só de onerar o sistema, mas custo de evento adverso associado, você tem que trocar o catéter mais de uma vez. Né? Eu costumava ouvir, na época que eu fazia residência, que você não põe o catéter onde der. Né? Você, intensivista, você, cirurgião, você tem que colocar o catéter onde você acha melhor colocar o catéter. E, obviamente, você vai tentar num lugar onde você acha melhor, onde você visualiza melhor no ultrassom a luz do vaso onde você quer passar o seu catéter, e raramente você deve evitar, né? Você não é raramente, você tem que evitar uma punção às cegas, principalmente na região cervical, onde vocês viram a anatomia como ela é complexa. Né? O Léo já falou disso daí,
só para a gente lembrar rapidamente, né, que o que é óbvio tem que ser dito sempre e a gente repete para a gente poder gravar, né? Quais são as indicações de um catéter venoso central? Monitorização, né, a gente até usa isso menos hoje em dia, né, os meninos mais jovens aí praticamente não devem ter ouvido falar de pressão venosa central mais, né, que a gente tem outros métodos de avaliação de monitorização invasiva, né? A saturação venosa central e bulbo jugular. Eu acho que poucos de vocês aí, nossos residentes, né, devem ter ouvido falar disso. A gente vai falar disso lá no hospital, que é melhor ver lá na beira do leito. Nutrição parenteral, drogas vasoativas, isso é uma indicação relativa, tá, turma? Que a gente tem que entender que tem que pesar o risco-benefício, obviamente, drogas vasoativas no sentido de vasoconstritoras deve ser evitado você fazer a administração numa titulação que tem uma vazão maior, um acesso periférico, que você pode prejudicar, né, o subcutâneo desse paciente, se esse medicamento for infundido, né, no subcutâneo. A gente viu isso, a gente vê isso com uma frequência preocupante. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Está sempre checando o catéter, né? Tem uma turma da enfermagem, obrigado por vocês estarem participando hoje. É sempre importante que a enfermagem nos sinalize ou fique vigilante, assim como nós na nossa avaliação, na hora que você chega no plantão, que você vai examinar o paciente, você descobrir o paciente, né? Tirar o lençol, tirar a coberta, olhar como que está a perfusão distal, principalmente se você tem monitorização de pressão arterial invasiva, né? Indicação cabo de marca-passo, catéter de monitorização da pressão da artéria pulmonar, que a gente utiliza para casos muito específicos, a falta do acesso de veias periféricas, e aqui no caso não é do catéter venoso central, mas o catéter de hemodiálise, né? Para o CTI lá no nosso Célio de Castro, o acesso venoso central é realizado por meio de punção da veia jugular interna, preferencialmente, volto a dizer, o melhor sítio é aquele que você tem mais familiaridade para você funcionar, desde que ele seja uma punção segura e uma punção alta. Volto a dizer, no nosso hospital, a gente evita ao máximo a punção de subclávia e femoral, mas a gente entende lá que em alguns casos específicos não tem jeito, né? A punção que faz necessária na femoral e na subclávia é justificada em prontuário. Vocês estão vendo que eu estou focado, estou repetindo muita coisa, meninos, nossos residentes principalmente, para a rotina de vocês lá dentro do nosso CTI, né? Vocês têm que disseminar e divulgar a informação, né? Vamos fazer direito. Ah, mas não faz isso em outro hospital. Tudo bem, não estou falando que a gente é dono da razão, estou falando que no nosso hospital a gente precisa da informação registrada por questão de avaliação. Tá joia? No catéter duplo lume para hemodiálise, né? Eu coloquei aí um exemplo de onde a gente deve posicionar a ponta do catéter de hemodiálise, né? Então, aí nós vamos entrar mais na frente, por que tem 3 tipos de catéteres diferentes, né? Que se não tivesse diferença, gente, na localização do catéter, para ele ser mais efetivo na hemodiálise, não teria 3 tipos diferentes de catéter. Então, o lugar que a gente deve colocar é bem aqui, ó, onde está sinalizado a junção da veia cava superior com a inferior. Isso significa que ali você tem uma melhor performance do catéter na hemodiálise, né? Sempre lembrar que tem que tomar cuidado com as artérias. O catéter posicionado incorretamente, se você colocar um catéter de 30 centímetros na jugular interna do paciente, você vai chegar lá no útero da menina, se for mulher, e chega lá no útero do homem, se for homem também, porque o trem vai lá na pelve, tá? Então, vocês têm que tomar cuidado. Então, a seguinte descrição deve ser respeitada para a implantação do catéter venoso de hemodiálise. Nós temos 3 tipos principais de catéter. Se não me engano, a gente tem o de 30 centímetros também, pelo menos no nosso contrato, com o parceiro que fornece o trabalho da hemodiálise, deveria ter.
Então, nós temos o catéter de diálise de 15 centímetros, necessariamente para a jugular interna direita, catéter duplo lume de diálise de 20 centímetros na jugular interna esquerda, e o duplo lume de 30 centímetros a gente utiliza na veia femoral esquerda ou direita, e, obviamente, a gente sempre justifica em prontuário e tem que ser comunicado para a coordenação médica, ou, no caso da Vanessinha aí da enfermagem, também tem que ficar sabendo. Até isso é comunicado, gente, no bando, que eu vou mostrar mais no final. O catéter duplo lume de diálise, de 15 centímetros, quando você pode utilizá-lo também na veia subclave direita ou esquerda, somente se não houver possibilidade da punção de nenhuma das combinações que eu descrevi aí mais acima, né? Gente, catéter de hemodiálise em subclave é criminoso, no sentido assim, não deve ser feito, porque é um catéter que vai comprometer aquele vaso, porque ele fica um tempo muito maior e tem um calibre muito maior do que o venoso central simples, né? Mesmo que seja o duplo lume. Volto aí para mostrar para vocês aquela figurinha bonitinha lá na frente para a gente fazer um exercício, né, que visual, para a gente entender, e eu acredito que vocês não vão esquecer mais. Por exemplo, o círculo aí amarelinho mostra onde eu quero chegar com o catéter, com a ponta do catéter para a hemodiálise efetiva, certo? Então, eu vim aqui na jugular interna direita, certo? Na anatomia do paciente, e eu vou colocar um catéter ali. Eu falei agora há pouco. Vocês devem lembrar qual catéter que eu ponho na jugular interna direita. Aí eu venho na jugular interna esquerda. Se vocês olharem a anatomia aqui, vocês vão perceber que existe um motivo para o da direita ter 15 centímetros e o da esquerda ter 20 centímetros. Né? Por quê? Olha a distância que eu tenho da junção da subclave esquerda com a jugular interna esquerda para a veia cava. Então, vamos lá, vamos fazer. Qual catéter de hemodiálise que eu vou utilizar na jugular interna direita? Eu acabei entregando ouro aí para vocês, né? Catéter de 15 centímetros. Catéter de 15 centímetros eu vou usar no lado esquerdo? De jeito nenhum. Então, eu vou utilizar catéter de 20 centímetros. Certo? Vamos lá. Qual catéter que eu vou utilizar? Olha a distância que eu tenho da inserção de um catéter de hemodiálise para onde ele efetivamente tem um efeito bom. Pertinho, né, gente? Olha onde eu tenho que chegar com o catéter. Ninguém vai meter um catéter de 50 centímetros, né, gente? Tem muita coisa para subir aí. Então, olha a distância que eu tenho para colocar um catéter de 15 centímetros na região inguinal para fazer hemodiálise no meu paciente. Eu vou pôr o catéter de 30, porque o de 30 centímetros, aqui está desproporcional a imagem, mas você chega quase na região periumbilical, quando ele vai funcionado de forma correta. Essa é outra imagem legal que eu achei para mostrar, para exemplificar para vocês, o catéter duplo lume de hemodiálise na jugular interna direita, né? Ele foi colocado, tá vendo? Olha aonde ele chega lá. O colega fez um desenho sobre a imagem da foto para nos mostrar que aqui na região da junção da cava superior com a cava inferior é onde eu tenho o catéter mais efetivo. Possíveis complicações, a gente adora, né? É ótimo isso aí. A gente vai salvar o paciente para funcionar, achando que está fazendo bem. Eu faço um pneumotórax, hemotórax ou hidrotórax. Perfuração vascular cardíaca, gente, não é raro, mas acontece, principalmente com fio guia. Na hora que você vai introduzir o fio guia, você vai lá, atravessa a parede cardíaca lá com fio guia. Né? Arritmias cardíacas com fio guia também, você vai introduzir o fio demais, ele vai bater na parede do coração, causando arritmia. Infecções com o tempo, né? Se você não fizer uma inserção adequada, um cuidado adequado, vai causar infecção, independente do sítio, né? Então, lesão, o Léo falou isso bem na aula dele lá, lesão de nervos do plexo braquial, nervo frênico, tronco simpático cervical, laringe recorrente, vários. Vocês viram na imagem anterior que eu ilustrei aí o tanto de vaso, o tanto de artéria e o tanto de plexos nervosos que a gente tem na região
cervical e na região da subclávia também. Embolia gasosa, né, por incrível que pareça, tem uns artistas que na hora de inserir o catéter, ele infunde ar na seringa. Isso é tranquilo, né? Não, gente, embolia gasosa, dá também. Trombose venosa e oclusão do catéter. As mais raras, mas também não menos perigosas, osteomielite da clavícula, né? Na nossa função, antigamente, a gente funcionava a subclávia, nós éramos ensinados, né? Tinha a fala de que a gente tinha que bater a ponta da agulha na clavícula para você achar a clavícula, e depois você voltava com a agulha e introduzia infraclavicular. É um absurdo isso hoje, eu acho, né? Porque você ficar cutucando, além de você lesar o periósteo, que é o que dói, né? O paciente vai correr alto risco de você ter uma lesão lá na parede da clavícula para poder desenvolver uma infecção. Lesão arterial com formação de pseudoneurismo, se nem falar, né, gente? Punção da aorta. Eu encontrei isso aí na literatura, por complicações raras, mas acontece. Vocês têm ideia de que, aonde, por que acerta a aorta? Catéter de hemodiálise, aonde? Na região inguinal. Os artistas vão lá e acertam a porta de cair, né? E fizemos subcutâneo, infarto pulmonar. Né? Para reduzir o risco de infecção dos catéteres nos acessos venosos centrais, né? Precisam ser observados alguns aspectos, vou citar rapidamente, senão fica muito longo. Utilização de técnica asséptica durante o procedimento de punção e nos cuidados de enfermagem. Gente, aí vem um colega e fala comigo que desde 2020, o Ministério da Saúde fala que você não precisa fazer degermação na pele do paciente para poder fazer uma punção de catéter. E aí eu pergunto para vocês, quem escreveu isso conhece os nossos pacientes do Célio de Castro? O Tizé, que fica deitado na rua, né? Lá em Ribeirão das Neves, lá em Birité, chega para a gente com a pele toda suja e eu não preciso fazer a degermação? Lógico que eu preciso. Né? E lá nesse trabalho que eles basearam a escrita do Ministério, realmente está escrito lá, fala que se você não perceber sujidade na pele, se você percebe sujidade na pele, você deve fazer a degermação. E aí eu pergunto para vocês, está na literatura, mas a gente tem que ter senso crítico, né, gente? A gente tem que ter avaliação crítica. Uso de catéteres com materiais pouco trombogênicos, só voltando ali no cuidados da enfermagem. É importante a gente entender, gente, que o primeiro curativo, quem faz é o médico. Você está funcionando totalmente técnicas assépticas lá para poder fazer uma punção limpa. Aí o colega tira a luva e sai e passa para o colega enfermeiro fazer o primeiro curativo. Eu já fiz isso, confesso para vocês. Né? E a desculpa que a gente dá é a melhor dela. Vocês falam em curativo melhor do que eu. Né? Mas por quê? Porque a gente precisa aprender a fazer o curativo. Né, gente? Não é empurrar o serviço para o colega. Retirada precoce do catéter, né? A gente é o que eu falei, volto a falar, é repetitivo, mas é necessário que seja dito. Tem que tirar o catéter hoje, não tem jeito, justifica. Em caso suspeito de infecção, gente, tem que tirar o catéter, né? Tem que ser trocado com punção em outro sítio, né? Sendo suspeito, retirado, enviado material para cultura, juntamente com a amostra de uma cultura periférica. Isso daí está desatualizado, eu passou batido na revisão que eu fiz hoje na aula. No Célio de Castro, nós não coletamos mais ponta de catéter para cultura. Né? Nós fizemos uma avaliação, a Lália e as meninas da infectologia mostraram para a gente, é um trabalho que ela me falou lá, a Lália me mostrou, quem me viu aqui, inclusive é trabalho feito, a maioria dos casos com cirurgiões, mostraram que não faz diferença no diagnóstico e na tratativa. Né? Que você tendo a ponta de um catéter, foi o que o Léo falou na aula lá, ele está negativo, mas eu tenho 2 amostras positivas de hemocultura, eu vou tratar. Né? E se eu não tenho outro foco de infecção, mesmo com a ponta do catéter estando negativa, a culpa provavelmente é desse catéter. Então, pensando na logística e tratativa que não mudava
nada, e é sem falar que a técnica de coleta dessa ponta ela estava aquém, a gente tinha muita perda de material, porque não mandava da maneira que o laboratório exigia, então a gente achou melhor não fazer, e não fez diferença para nós nenhuma, essas pontas. Né? Obrigatório, o que é obrigatório na manutenção e obtenção dos catéteres? Prevenção de infecção, obviamente, asepsia da pele, disponibilidade de material adequado, luva, gorra, avental e campo cirúrgico. Né, gente? Vocês não vão funcionar um paciente só com luva estéril, gente, pelo amor de Deus. Vocês não vão deixar o paciente sentado para funcionar, vão posicionar o paciente corretamente, até porque lá na beira do leito, nós vamos ver, vou mostrar para vocês lá em momento oportuno, que tem para funcionar via alta, jugular e subclave. Se você funcionar com o paciente deitado, sentado, você tem um retorno venoso ruim e tem grande chance de não conseguir, porque às vezes estarão colabadas. Quando você deita o paciente a 0 grau e até faz uma elevação de membros inferiores, você tem um engurgitamento da veia alta, jugular e subclave, você tem maior visualização no ultrassom, né? Sedação prévia, se necessário, e se não implicar em risco para o paciente. Vamos fazer lá 5 mg de benzodiazepina para eu funcionar. Precisa disso? Não precisa. Você pode fazer, deve fazer o quê? O paciente faz um bloqueio local adequado. Né? Na época das antigas, eu funcionava o paciente no hospital que eu fiz residência dentro do quarto. Eu fazia acesso central no quarto do paciente, com o familiar do lado. E era tranquilo, porque se você fizesse toda a técnica aséptica, mesmo estando no ambiente do quarto, se você faz degermação, coloca o campo estéreo, né, faz um bloqueio anestésico local bem feito, né, o que a gente falha muito no bloqueio anestésico? Eu injeto anestésico e já vou direto funcionar. Tem que esperar de 30 segundos a 2 minutos para o tempo do anestésico começar a fazer efeito. E aí você pode fazer sua função tranquila. Né? Você vai manter o catéter somente se necessário, troca o catéter nos casos que for necessário, definidos pelos horizontais na corrida de leito, ou você está lá à noite, chega um paciente com catéter na nossa rotina, tá? O paciente chegou externo, não é da unidade de internação, o paciente veio de outra instituição, pronto-socorro, outro hospital, necessariamente a gente troca os catéteres, tá? Se tiver infecção, eu tenho suspeita, né? Tem que tirar. Radiografia do tórax, no caso de punção de subclave e jugular interna, ela é obrigatória, a gente tem que fazer e tem que registrar em prontuário que o raio-x foi visualizado e o catéter está bem posicionado e sem sinais de complicação. Eu fiz guiado por ultrassom, fiz ultrassom na parede torácica, não vi sinais de complicação, não vi pneumotórax. Eu registro que não vi, mas eu não estou vendo. Então, não basta o registro do ultrassom, porque às vezes você não viu um pneumotórax ali no momento da punção, mas esse pneumotórax pode se desencadear, pode aparecer depois de alguns minutos, e aí o raio-x consegue visualizar, né? Aqui é um sinal, é uma foto que mostra para nós um curativo aparentemente adequado e um catéter. Esse catéter aqui a gente inclusive não tem, infelizmente, é um catéter de triplo lumen. É um catéter que tem uma borboletinha como o nosso e ninguém se pergunta por que vem a danada da borboleta, né? A gente deve usar essa borboleta, sim, nos pacientes brevilinos, aqueles que têm um alto risco do catéter ficar lá dentro da cavidade cardíaca. Então, você coloca essa borboletinha aí, gente, ela é para poder ser utilizada nesses casos. Se o paciente é longilíneo, você vai fazer uma punção na jugular interna mais alta, não necessariamente você precisa colocar, mas vejam bem que são 4 pontos de fixação e tem que colocar esse encaixe azulzinho mais distal aqui, ó, mais proximal no caso, bem fixado, justo, porque ele não deixa o catéter correr. Ele tem uma aderência dentro dele, essa parte branquinha aqui, ó, que está em contato com o catéter, ela não deixa o catéter correr. E aí o colega fixa aqui e não fixa aqui. Adianta? Não, você tem que fixar nos 4 pontos.
Aí, suponhamos que eu não coloquei essa borboletinha daqui, eu introduzi o catéter aqui. Tem gente que deixa a parte branca exposta. Não é o ideal, porque isso pode movimentar. Pode entrar um pouquinho, sai um pouquinho da pele. Entra um pouquinho, sai um pouquinho de acordo com a manipulação. Isso vai causar infecção, né? O ideal é que introduza até mais próximo possível do azul aqui, até desde que não esteja dentro do coração, né, gente? E fazer 3 pontos de fixação, os 2 na borboletinha, e tem uma fissura, uma fissurazinha aqui no catéter que você fixa ele também, para ele não girar. Certo? Aí vamos às artérias arteriais. Venoso central é basicamente isso. Anatomia do braço, a gente vai utilizar mais a artéria radial. Tem agora pessoas utilizando a artéria axilar aqui em cima ou braquial. Não é tão seguro, não existem muitos trabalhos falando das complicações relacionadas a esse tipo de função. Eu estou falando, gente, para monitorização de pressão arterial invasiva. Vejam bem, quanto mais distal, mais vascularização a gente tem paralelas, né? São as vascularizações em vias alternativas de perfusão. Então, você funcionar uma artéria radial, se der errado, vejam a área que a artéria radial irriga aqui embaixo. É menor do que a artéria ulnar, que a ulnar pega os 3 dedos, a face lateral da mão. Aqui, os três menores dedos. Neste caso aqui, a gente evita ao máximo a punção de ulnar, não se utiliza. Aí você vai lá em cima e punciona a braquial. Se a braquial dá uma complicação, uma trombose, o que acontece? Compromete toda a parte distal do braço. Gente, então tem que tomar cuidado. Não é porque é mais fácil ou porque é mais fidedigno. A gente primeiro tem que evitar a punção arterial o máximo que puder. Não tem jeito, a gente funciona radial. A gente vai mostrar aqui para vocês. Mais um zoom aí para vocês entenderem. Funcionei a braquial. Deu trombose. Não tem tantas colaterais aqui para poder fazer essa irrigação distal da mesma forma. Há um comprometimento vascular importante. Tá? No nosso serviço, a gente tem quais indicações? Monitorização contínua da pressão arterial em pacientes com grave instabilidade hemodinâmica. Ventilação mecânica é indicação de monitorização de pressão arterial invasiva? Não necessariamente. A gente tem mania de falar que tem que ser, é bom porque o paciente está colhendo gasometria seriada. A gente tem que se perguntar, eu preciso colher gasometria seriada em todos os pacientes que estão na ventilação mecânica? Primeira pergunta. Se a resposta for sim, aí eu vou pensar assim, numa punção arterial radial para colher gasometria. Eu vou botar uma PA na femoral do paciente para colher gasometria, gente? Não. Né? É menos pior você ficar funcionando intermitente esse paciente do que você ficar com uma pressão arterial invasiva na femoral para colher gasometria. Coleta frequente de amostra sanguínea em pacientes sob ventilação mecânica ou distúrbio metabólico é uma indicação, sim, isso é indicação na literatura, mas igual eu estou falando, você tem que se perguntar se precisa coletar esse exame. Se não precisar, para que você vai colocar? As principais artérias usadas na punção, preferencialmente nessa ordem, em nosso serviço. A radial, né? Tá aqui a anatomia que a gente colocou lá, só para ilustração, para vocês verem onde a gente funciona e por que a gente usa essa região, porque ela é uma região onde a artéria é mais retilínea, então a chance de perder é menor. Lembrando que quanto mais próximo do punho, pior vai ser a sua monitorização. Vai perder mais fácil pela movimentação do punho do paciente, pela movimentação no banho, por qualquer movimento que tiver, a chance de perder na região mais próxima do punho é maior. Então, você tenta funcionar mais proximal possível, né? Pediosa, dorso do pé. A gente vê que usa pouco lá no Sérgio de Castro, mas no nosso protocolo é a segunda opção. A gente pede para tentar fazer pela chance de menor complicação, certo?
Aqui vocês vão ver também mais ou menos o mesmo raciocínio que a gente usa da radial, né? A maior irrigação do pé, gente, não é da pediosa dorsal, é posterior, lá atrás, da maleolar, das artérias posteriores do pé. Essa artéria pediosa dorsal, ela é mais superficial, então, teoricamente, ela é até mais acessível para a punção, tá? Dá para fazer guiado por ultrassom, não é fácil, mas, tecnicamente, depois que aprende, é igual andar de bicicleta. Não esquece mais, vocês não vão querer funcionar de outra forma, né? Infelizmente, a femoral. A femoral, como eu já mostrei lá atrás, é uma mais calibrosa e é muito perigosa com relação a aneurismas, pseudoaneurismas, né? Há quem diga, na literatura, eu volto a falar, o Léo falou isso lá na aula dele, pacientes muito graves, a punção e monitorização da artéria femoral tende a ser mais real. A monitorização ela é mais fidedigna, mas a gente não perde por conseguir uma radial. Preferencialmente, nós ainda escolhemos a radial, mesmo os pacientes mais graves, né? Para a punção da artéria radial, devemos avaliar a circulação colateral da mão pela técnica de Allen modificada. Vocês estão metendo bronca lá nas punções, né, turminha? Meus residentes aí. Eu quero saber quantos de vocês fazem o teste de Allen, né? A gente não aprende isso todos os dias, né? Então, você leva a mão do paciente acima da cabeça, o teste não estou aqui para ficar falando isso para vocês agora, vocês não vão aprender isso agora, vocês vão ter que ler, ver como é que faz, né? Você pega a mão do paciente, olha lá, ó, você comprime as duas artérias, a unária e a radial, e solta uma de cada vez. Quando você solta a artéria unar, você vai ter uma velocidade de perfusão. Se você comprime a unar e solta a radial, você tem outra velocidade de perfusão. Então, se você tem a cor fica vermelha, sua mão volta a ficar com a cor de perfusão bem perfundida, menor do que 10 segundos, esse teste de Allen é positivo. Então, ele fala o quê? Que a circulação unar está adequada, a punção na artéria radial pode ser efetuada. O que significa isso? Significa ver qual artéria que é a maior responsável pela irrigação da mão. Você fez o teste, você soltou a unar, a irrigação foi boa, ótimo, então a unar está perfundindo bem, posso funcionar radial sem medo. Você fez o teste, a unar não está perfundindo bem. É sinal de que a artéria radial ela é muito importante para a irrigação da mão. O que a gente faz? Eu vou lá e punciono a radial. O que acontece com a perfusão da mão? Eu perco a mão do paciente, porque eu não fiz o teste de Allen. Aí a gente fala, nossa, mas ó, tá vendo? Ó, funcionou a radial, mas a mão do paciente é muito ruim, né? Não é que ele é muito ruim, ele tem uma variação anatômica na qual a irrigação da mão é dominante pela radial. Então, a gente tem que prestar atenção, são os detalhes que fazem a diferença, né? Contraindicação, teste de Allen insatisfatório, é o que eu acabei de falar, se fez o teste, a radial, ela é a responsável pela maior irrigação da mão, gente, não faz punção naquela mão. E, geralmente, é igual dos dois lados. Então, se um lado a artéria radial irriga melhor, provavelmente do outro lado também. E faz os testes dos dois lados. Aí você vai me perguntar, pô, Luiz, mas aí eu vou ter que ir na femoral? Se vocês escreverem no bando ou na justificativa do procedimento de vocês, que fizeram um teste e que demonstrou que a irrigação e perfusão da mão não estava adequada, não tem juiz no mundo que vai te condenar se ele perder a perna, paciente. Mas se você não faz o teste, o juiz conhece o teste, fala com você, ó, eu não estou falando que tem medo de juiz, não. Não tem que ter medo de juiz, não. Você tem que ter medo de fazer mal para o paciente. Né? Estou brincando com o juiz aí, é porque a gente se protege registrando prontuário. É outra aula que nós vamos conversar. Então, ausência de pulso, né, gente? Tentei checar o pulso, não vi. Você vai funcionar esse lugar? Não vai, né? Não vai. Você não vai conseguir. Primeiro, você não vai conseguir. E segundo, se já está sem pulso, você vai tentar funcionar a artéria e vai piorar a perfusão. Após 3 tentativas de punção, sem sucesso, outro médico deve tentar a punção. Isso é a nossa rotina. Eu sei que isso não acontece frequentemente por questão de ego,
né? A maioria dos colegas quer ficar lá tentando, tentou 3 vezes, não conseguiu, gente, não é vergonha, não, chama o colega vai lá te ajudar, às vezes ele chega com a cabeça mais fresca, às vezes ele tem mais experiência, ele vai te ajudar e vai funcionar. Coagulopatia, a gente tem que tomar cuidado, aterosclerose, fenômeno de Renault, obviamente, pelos mesmos motivos de perfusão que a gente tem lá em cima, tromboangiite obliterante, doença de Berger. Membro lateral da mastectomia ou com paresia, plegia e ou com fístula arteriovenosa. Essa fala, prestem atenção, paresia e plegia. Aí eu ouvi uma vez um residente, não lá nosso, mas em outro hospital, falando comigo, eu vou puncionar no lado pléstico, o paciente não sente dor. É melhor eu colocar uma pressão arterial invasiva na radial direita, porque ele é paralisado desse lado. Alguém de vocês tem ideia por que não deve ser feito isso? É mais trombogênico. Se tem uma plegia naquele membro, a chance de eu ter trombose é muito maior. Então, eu evito punção, né, para isso não acontecer. Vamos lá, principais complicações: trombose arterial, embolia, hematoma, hemorragia, infecção, aneurisma, complicação neurológica. Você fala, pô, mas complicação neurológica na punção arterial? Lógico, né, gente? A artéria é de distal, é de proximal para distal. Então, você pode puncionar uma artéria e fazer chover trombo aí para todo lado. Então, pode ter complicações neurológicas. Dor e inflamação no local de punção, compressão nervosa. Compressão nervosa é uma coisa que incomoda principalmente em coleta de gasometria. Gasometria arterial, você não raro vê o paciente queixar que a mão está dormente, que a mão está doendo. É porque a gente funciona tanto esses pacientes, gente, que dói, acerta. Ele faz uma inflamaçãozinha local ali, uma tendinite, às vezes, né? E vai doer mesmo. Lembrar que precisa de gasometria arterial em todos os pacientes de CTI todo dia, gente? Não precisa. Então, a gente tem que ter bom senso, né? Já caminhando para a reta final, para a gente não ficar muito longa, é uma aula gigante. As principais indicações para cateterização venosa central em pacientes da UTI são, vamos falar de novo, gente, vejam que é muito repetitivo. Vocês vão sair dessa aula hoje dando aula de catéter venoso central para os nossos plantonistas, para a nossa turma, né? Os residentes. A monitorização, nutrição parenteral, drogas vasoativas, entendam que nipride precisa de acesso venoso central? Precisa, meninas? Meninos? Não. Não. Precisa de um acesso venoso exclusivo. Não é central. Certo? Então, droga vasoativa aqui, entendam drogas vasoconstritoras, especialmente. Tá? Implante de cabo de marca-passo hemodiálise. Principais veias profundas no nosso serviço: jugulares, subclaves e femorais. Volta a escrever de novo. Essas duas últimas, com justificativa em prontuário e comunicação à coordenação médica. Gente, vocês não vão ligar para nós 3 horas da manhã para avisar que funcionou a subclave. Né? Pode até ligar, não tem problema não. Mas para contar isso, não. Né? Vocês vão escrever em prontuário e registrar por que vocês fizeram esta punção, preferencialmente com auxílio do ultrassom. Paciente com instabilidade hemodinâmica que necessita da coleta de mais de 3 gasometrias arteriais por dia, eles beneficiam-se da punção arterial. A radial tediosa, gente. Não vai botar uma femoral para colher gasometria, que vai dar ruim. Beleza? Ao entrar para qualquer procedimento invasivo no nosso CTI, é prudente que o colega da unidade espelho seja comunicado e nas dificuldades de punção vocês têm que pedir ajuda. No caso em que a tentativa for frustrada, a provável complicação for identificada, é obrigatório o acionamento imediato da equipe cirúrgica, cirurgia geral e ou vascular. Se puncionou, subclávia, veio ar na seringa, vocês podem sair correndo. É pneumotórax. Tem ar na veia, gente? Não tem. Tem ar na artéria? Não tem. Ar fica onde? Teoricamente, dentro do pulmão. Na pleura, dentro da pleura visceral. Se você meteu a agulha e puxou, veio ar, principalmente na subclave, pode chamar o raio-x e pode chamar a cirurgia geral, porque tem pneumotórax. Tá? Vocês fizeram pneumotórax. Então, chama a equipe. Outra coisa que a gente não faz, nós temos 4 CPIs no segundo andar e 4 CPIs no
quarto andar. Você vai entrar para uma punção, um paciente com shape difícil, você vai ver, está vendo que é um paciente que pode ser difícil. Não custa ir na vizinha lá, no seu colega que está do lado, e falar com ela, ó, estou entrando ali para puncionar, tá? Fica esperta aí, que se precisar eu vou pedir para te chamar, você me ajuda lá. Não é vergonha nenhuma, pelo contrário, se der errado, nós vamos atrás de vocês perguntando por que vocês não pediram ajuda. Tem que pedir ajuda, não é terapia intensiva, gente, nós não somos dono da verdade, nem fazemos nada sozinho, tem que pedir ajuda. Combinado? Isso é um videozinho de 2 minutos, que eu não vou colocar aí não, que nós fizemos, só que eu coloquei ele aqui para fixação das nossas PAs radiais. Nós estávamos numa incidência muito alta de perda de dispositivos, inclusive nas nossas corridas de leito, a gente estava falando sobre nosso planejamento estratégico, sobre o projeto Milhão Retorno, onde havia ainda, né, a necessidade da gente ter uma redução na incidência de perda de dispositivo invasivo PIA, principalmente PIA. Em uma análise crítica bem superficial, nós vimos que qual era o problema, além do cuidado inadequado, eram as fixações. Né? Tanto o ponto, a gente não estava dando os pontos da maneira como a gente considera segura, que são 3 pontinhos, a gente tem que ter o mais próximo possível da pele, da inserção do catéter, tem que ter um depois de uma abazinha que o nosso Gelco 20 bendito tem, ele tem um dentinho ali que a gente tem que fixar entre o extensor e o Gelco, a gente tem que fazer uma fixaçãozinha aqui desse dente e uma no meio, para ele evitar ficar sambando. O que estava acontecendo muito, que a gente estava percebendo que estava tendo evento? Essa conexão aqui não estava adequada. A gente não estava conectando aqui com uma força suficiente para o catéter, para o extensor ficar firme dentro do catéter. Então, a gente acabava de fazer o procedimento, essa pontinha branca desconectava e o que acontece? Voa sangue para todo lado. Aí perde o catéter. Outra coisa, pegar a borda do extensor, gente, dá a volta no polegar, depois que você fizer esse curativo, você dá a voltinha no polegar aqui, volta com o extensor e põe uma fita de micropólio ou esparadrapo, se o paciente não tiver alergia a esparadrapo, fixando o extensor, dando a volta no polegar. Isso reduz absurdamente a perda da sua PA. E é muito legal você acabar de fazer a punção, senta para fazer a evolução, aí vem o colega, os meninos falam com a gente, doutor, está sem curva. Dá vontade de morrer. 2 horas da manhã isso acontece, geralmente. Entre 2 e 3, né, que os meninos estão indo para o descanso. Então, tem que ficar atento a isso. Nós não podemos deixar o nosso catéter de qualquer jeito. O primeiro curativo, gente, é nosso. Nós que temos que fazer o primeiro curativo. Por quê? Acabei de fixar, acabei de dar a voltinha aqui. Então, esse curativo é meu. A mesma coisa do catéter venoso central. Né? E só para finalizar, parece muita informação no nosso bundle, gente, mas ele é extremamente necessário. Né? Identificação do paciente, o tipo de catéter aqui no alto à esquerda, duplo lume, monolume, CDL e outros, né, que às vezes é marca-passo, outro tipo de catéter que a gente não tem. Sítio de punção jugular direita e esquerda, subclavo direita e esquerda, femoral direita e esquerda. Observem que a gente não colocou mais nenhum, porque não é habitual. Né? A gente nem colocou outros aqui. Então, diretrizes para a prevenção de infecção associada a catéter venoso central, atendimento, internação no leito, indicação da inserção, gente. Por que esse catéter está entrando? Precisa desse catéter? Então, vamos colocar. Não precisa? Não vamos colocar. Local de punção, a gente colocou isso aqui numa tentativa frustrada nossa de tentar disseminar isso no hospital. A gente ainda não conseguiu, até por questão de cuidado do catéter. E aí vem a nossa manutenção do acesso vascular central, que entenda também que cabe aqui o de hemodiálise, né? Então, vai lá, reavaliação diária do catéter, curativo dentro da validade, curativo limpo e seco, curativo com data da punção, curativo com data da troca, curativo oclusivo, indicação correta, gás e filme e assinatura de quem está fazendo aqui, ó. Observe, gente, que isso daqui é um documento importantíssimo, porque quando desenvolve uma infecção do sítio, uma infecção associada ao catéter,
é aqui que a gente vai tratar, é aqui que a gente vai ver a melhoria. Por que que aquilo aconteceu, se realmente foi culpa de lá, né? Tá aqui, retirada do acesso, ponta de catéter, isso aqui a gente vai até tirar, né, Vanessinha? Isso aqui já não precisa mais, a gente já estava até pensando em atualizar isso. Hemocultura, se você solicitou, isso a gente vai deixar. E o aspecto do sítio, se tem algum sinal que possa ser culpa do catéter. Esse aqui, vejam bem que é o nosso bundle que é aplicado hoje, né? Esse é o bundle, é o nosso bundle atualizado, né? Tentei ser o mais breve possível na nossa fala. Entendam que essa é uma rotina que precisa ser dita todos os dias. Não adianta vocês entrarem para uma função se vocês não estiverem atentos em que não entra sozinho, primeira coisa, né? Você vai entrar sozinho se for uma urgência, mas você tem que avisar. O enfermeiro tem que entrar com você, o técnico tem que estar perto de você, até para você, se precisar de ajuda, eles saírem do campo para poder ajudar, chamar ajuda para vocês, né? Atentar para sempre se perguntar, preciso do catéter? Por que que esse catéter está aí? Né? Cuidado com o catéter, a responsabilidade do catéter está lá, é só do enfermeiro, do técnico? Não. Né? Vocês têm que se perguntar todos os dias, esse catéter está bem indicado, esse catéter está com curativo adequado, esse catéter está esquisito, não está legal, o aspecto não está bom. Né? Acontece muito, gente, muito, os meninos da hemodiálise. Eles vão mexer na hemodiálise, o catéter está sem curativo. Eles ligam a hemodiálise no nosso catéter descoberto, sem curativo. Quantos de nós chamam a atenção deles no sentido assim, não liga a hemodiálise ainda, espera aí que eu vou chamar o meu enfermeiro ali para poder fazer o curativo. Ou tomar a iniciativa, chamar o enfermeiro, que às vezes os meninos estão ocupados, gente. Vamos lá, vamos tentar, vamos aprender a fazer um curativo, a mão não cai por isso, não. Né? A fala de que não é minha obrigação não pode existir na nossa rotina. Vocês estão entendendo? Vocês colocarem isso na cabeça de vocês, a responsabilidade de tudo o que acontece com o paciente dentro da terapia intensiva é nossa, da equipe, não é só do médico. E vou mais além, a responsabilidade técnica, na maioria das vezes, vai cair nas nossas costas. Nas costas de quem? De quem está lá no plantão, do médico, do enfermeiro, do fisioterapeuta. Vamos estender um pouquinho, né? Nós falamos aqui hoje só do catéter. Vamos lá para ventilação mecânica. Vocês deitaram o paciente para fazer a punção, fez um curativo lindo, não caiu uma gota de sangue na roupa do paciente, na cama do paciente. Gente, imagine você se coloque no lugar do paciente e de quem cuida dele depois da gente. Você funciona, tem residente que joga até no teto, tem plantonista que joga sangue até no teto. Voa sangue para todo lado, o cara sai parecendo que fez um transplante dentro do box do paciente. Né? E aí vai embora, tira a luva, larga a agulha fora do lugar, larga pérfuro onde não pode, aí vem os meninos para poder limpar a bagunça que nós fizemos e perfurar a mão. O paciente tem hepatite, o paciente tem HIV. Eu sei, eu estou seguro, eu saí tranquilo, não peguei o pérfuro porque eu posso me machucar, né? Mas aí eu deixei lá para quê? Para os meninos que vão fazer a limpeza do box, vão lá e se machucam. Então, gente, vamos pensar, se coloca no lugar do outro. Né? Imagina que você vai arrumar o paciente depois da bagunça que vocês fizeram. Né? Então, tenha cuidado, não estila sangue. Tem um tal de você tentar tirar o sangue da seringa jogando de cima, mirando, né? E mira o sangue lá dentro da cubuquinha lá. Não façam isso. Na hora que você for empurrar o sangue lá, tem a gase aberta, encosta a ponta da seringa na gase e empurra devagarinho para esse sangue sair sem voar para todo lado. São macetinhos que nós, preceptores, vamos mostrar para vocês aí no dia a dia, né? Que é, graças a Deus, os nossos preceptores no SED Castro são escolhidos a dedo, os meninos todos são preparados para esse tipo de procedimento adequado, fazer o primeiro curativo, né? Tomar cuidado do catéter, certo? Então, tenham essa ideia, comprem
essa ideologia de que o paciente ele é único. Cada paciente é um paciente. Então, se eu estou com um paciente ali, eu estou com ele. Eu vou funcionar, eu vou monitorizar esse paciente. Primeira pergunta, precisa disso? Vou fazer estudo com ele? Eu estou com o paciente na minha mão? Eu estou entendendo que a necessidade desse paciente é esta neste momento? Conversa com o enfermeiro que está de plantão com você. Conversa com o fisioterapeuta. Conversa com o coordenador médico. Troca uma ideia. Vamos funcionar? Vamos sair funcionando todo mundo? Não, nós estamos na contramão, gente. Nós estamos querendo tirar a invasão de todo mundo hoje em dia. Certo? Ó, nós fomos além, não. 9 horas agora, temos 5 minutinhos. Eu estou vendo que está todo mundo sabendo tudo, não tem nenhuma perguntinha no nosso chat, né? Temos a presença aí hoje ilustre da nossa coordenadora, a nossa excelentíssima Vanessinha. Ela é a nossa coordenadora de enfermagem. Fiz o convite especial para ela hoje participar com a gente. Na verdade, eu chamo todo dia, viu? Mas as aulas são chatas e ela não participa tanto, né? E aí, meninos, alguém mais? Perguntas? Dúvidas? Oi. Não, né? Alô? Oi, fala, Gabriel. Tudo bom? Beleza. Eu sou R2 da Clínica Médica e do Metropolitano. Eu Sim. tenho algumas dúvidas. Com relação ao CDL, escolher o lado tem alguma diferença na eficiência do catéter? Lembrando lá no slide, eu não vou abrir aqui agora, não, porque tem 70 slides, está lá na frente. Ele faz diferença, ô Gabriel, se você colocar, por exemplo, de 15 centímetros do lado esquerdo. Ele é menos eficiente, porque a distância que ele fica, se você lembrar lá da imagem, depois eu posso até te mandar a apresentação para você ver. Quando você coloca o de 15 centímetros do lado esquerdo, a inserção, a pontinha do catéter vai ficar na junção da subclávia com a jugular interna esquerda. E ali forma um turbilhonamento de sangue, porque o catéter de hemodiálise ele suga numa via e devolve o sangue na outra. Então, se você tiver na ponta do catéter qualquer dobra ou qualquer curva na veia, ele vai fazer um turbilhonamento, aí vai a máquina apitar toda hora, então você vai ter mais dificuldade. Por isso que na lado esquerdo, preferencialmente, a gente coloca o catéter de 20 centímetros, porque ele tem 5 centímetros a mais e ele vai passar dessa angulação ali. Então, esse é o ideal, né? Obviamente, se vai avaliar cada paciente lá, sabe, Gabriel? Você olha lá se ele é um paciente de percurso mais curtinho, né? Não tem acesso do lado direito, mas eu não tenho catéter de 20 para colocar do lado esquerdo, vai de 15 do lado esquerdo mesmo, e aí conta com a sorte. Nesse caso é sorte, que eu não acredito muito em sorte, não, mas nesse caso é dar certo ao acaso. Mas por isso que existem 3 tipos de catéter e existe a diferença de 5 centímetros entre eles, entendeu? Entendi. Obrigado, viu, Luiz? Nada, mas ó, você falou que tinha algumas dúvidas, vamos embora. Os meninos estão tudo animados, e tinha um aniversário para eles irem hoje, que eu acho que eles não vão mais não, né, turma? Nem me convidaram, a Natália fez questão de me contar, viu, doutora Débora? Tô sabendo, tá? Parabéns para você, viu, assim, é hoje? É? É amanhã o aniversário. Ah, entendi. Então dá tempo de você comemorar Mas ainda, mas obrigada. fico parabéns mesmo assim, viu? Felicidades para você. Obrigado, Gabriel, pela sua participação. Mais alguém aí, turminha? Pode falar aí. Nada, né? A Vanessinha falou lá que ela está sem áudio, foi de propósito. Eu convidei ela, mas bloqueei ela para não falar muito, entendeu? Mentira, viu, Vanessinha? Sua presença é sempre bem-vinda. Mais alguém aí, turminha? Não, né? Ei, chefe, tem uma aqui. Ué, Soneca, você foi falar e fechou o vídeo, cara? Não, eu gosto de ver você aí, cadê? É Fala. porque a câmera tá em um e o microfone tá no outro. Acho que vai dar microfonia. Ah, Não entendi. sei. Aí, tá. Aí. Fala. É, bom, no slide lá da pia de Hum, contraindicação tava a mastectomia ou esvaziamento. isso. É, na pia você não vai infundir nada, né? Assim, vai ficar algumas gotinhas de heparina descendo ali, mas você não vai ter o problema do retorno. A complicação é caso tenha alguma complicação que você faça algum edema do lado ali e comprometa a drenagem, porque
eu tive essa situação hoje na UPA. E aí, assim, não custa nada ir pro outro lado, né? Mas eu fiquei pensando, porque na veia, beleza, você vai ter mais coisa para drenar, mas na artéria, Na artéria, para ela chegar até na região distal, lá do braço, onde que a vascularização passa antes? Lá em cima. Entendeu? Então, se você tem um esvaziamento na mastectomia, por exemplo, a chance de você ter uma trombose arterial distal é muito maior. Então, é pelo risco de trombose. É extremamente trombogênico a distal, por causa do trajeto da artéria, do trajeto da vascularização. Você mesmo acabou de falar, quando a gente faz uma mastectomia, você faz um esvaziamento de quê? Linfonodos também. Né? Então, acaba que distal, lá de linfonodo é o mesmo sentido que a veia, né? É de distal para proximal. Então, acaba que você fazendo a mastectomia, você dificulta o retorno. Se você, a artéria, ela vai levar o sangue, mas o retorno do sangue pelas veias e pelos linfáticos, ela está reduzida. Então, você acaba tendo uma lentificação de fluxo arterial pelo esvaziamento da mastectomia. Entendeu? Então, o entendido. sangue mais lentificado significa o quê? Trombo. Então, você tem a maior incidência de trombose arterial no membro que é mastectomizado. Ainda mais se você tiver um estímulo, igual eu falei. Machucou a parede da artéria, tem musculatura, né? Se machucou a muscular ali da artéria, aí é fato, é consequência. É uma consequência muito frequente da trombose arterial. Mesmo sentido é para a fístula, né? Paciente que tem a fístula, porque a fístula ainda é mais grave, porque ela é uma fístula arteriovenosa, né? Então, ela mistura sangue venoso com arterial. Se funciona distal, vai dar ruim. Então, não faz isso, não. E se falar em UPA, o que você está fazendo na UPA? Você está no estágio, né? Tô no estágio. Cadê a Dani? Dani tá aí, né? Tô de olho na Dani também. A Dani tá nesse tal de dar plantão fora do CTI também. Eu tô de olho em vocês, hein, meninas? Eu não Vocês não sei como é que ela fogem. consegue, não, viu? Pois é. Não, mas é bom, cara. Eu trabalhei em UPA há muito tempo, né? Eu fico falando assim, mas quem consegue sobreviver na UPA, sobrevive em qualquer lugar de trabalho, não é isso? Alguém mais? Nada não, né, turminha? Tá certo. Doutor Paulo tá dormindo. Entrou agora. Muito bem. Tô desde o início, desde o início. Tô brincando, Paulo. Você é parceirão, cara. É o coordenador desses meninos aí, né? Turminha, muito obrigado. Eu sei que vocês não tiverem dúvida. Eu sou foda para dar aula pelo visto, né? Ninguém teve dúvida. Ou então vocês têm medo, né? De falar comigo, né? Não precisa não. Né? Eu brigo, mas eu sou bonzinho, né? Como diz a Vanessa, eu tenho só a casca dura, né? Tá certo. Então tá, turminha. Obrigado pela presença. Eu vou finalizar a aula. Eu estarei mais presente com vocês. Vou discutir com o Paulo aí, combinar com ele. O que a Cíntia está fazendo com vocês na sexta-feira, eu vou ver se eu faço com os acessos vasculares. Entrar para funcionar uma subclave com vocês, para mostrar como é que é, né? Para a gente fazer punção guiada por ultrassom da pediosa, punção guiada por ultrassom da radial, né? Tá lá com vocês, chama a turminha toda, esse monte de urubuzinho aí, para a gente poder ficar lá na beira do paciente, aprendendo na beira do leito, que é o que vai fazer diferença para vocês depois. E agora é a hora de vocês estarem lá com a gente, né? E principalmente nós estarmos com vocês lá na beira do leito. Quando tiver um acesso difícil, se vocês estiverem lá no estágio, lá no CTI, chama os outros colegas, né? Tem alguns plantonistas estratégicos que têm muito a manha de funcionar. Então, quando eles forem funcionar, chama os outros para assistir. Os meninos eles estão dispostos a ensinar vocês também, tá? Gente, e acesso vascular é prática. É prática. Você tem que estar fazendo, lado a lado, tem que fazer uma, duas, três, não deu certo, chama o colega, chama o preceptor, né? Nós temos preceptor de segunda a sexta, todo dia lá, de manhã e de tarde, né? Chama os meninos para funcionar. Se eu estiver lá na sala, vocês podem me chamar também, eu vou começar a ficar mais com vocês lá na assistência, apesar de eu ficar de apaisana, vou começar a colocar o privativo lá, né? Combinado? Obrigado. Débora, parabéns, juízo. Nós vamos colocar você de plantão sábado de manhã, tá? 7 horas.
Eu já tô. Aí, ó, para não chegar muito tarde em casa comemorando aniversário, tá bom? Parabéns, Obrigada. turminha. Obrigado, até mais para vocês. Valeu, Luiz. Obrigado. Boa noite. Valeu.